crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, pedimos, Pai, nesse momento que o Senhor nos abençoa. Venha mais uma vez falar em nossos corações, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, através da Tua mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós te pedimos. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos ler Lucas 24. Aproveitar. Os irmãos estão em pé. Lucas 24, a partir do verso 13. Hoje é uma noite de quarta-feira, é uma noite fresca e é muito bom estar na casa do Senhor. Não há lugar melhor no mundo. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Vamos orar. Deus, o homem não tem nada de si, ó Pai. Mas se o Senhor me ajudar nesta noite, Pai, se o Senhor me der a Tua unção, eu poderei ser ajudado e ajudar aos meus irmãos, Senhor. Abençoa nossos corações, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Amém, Senhor. Podemos assentar, irmãos. Deixa a Bíblia aberta aí nesse capítulo aí, que aí está falando sobre os discípulos no caminho de Emaús. E nós vamos meditar um pouco nessa noite, nessa passagem aí. No 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Então, irmãos, um assunto que eu desejo explanar com os irmãos nessa noite é neste assunto. Aqueles discípulos no caminho de Emaús estavam falando a respeito de Jesus, da crucificação, daquilo que tinha acontecido. E o próprio Jesus entrou ali no meio deles no caminho e eles não conheceram. Eles estavam com os olhos fechados para aquela situação. Amém? Aqui na mensagem, ide dizer aos meus discípulos, parágrafo 133, o profeta fala sobre este assunto. Enquanto eles viajavam, eles conversavam através do dia. Agora eles estavam à distância de mais ou menos alguns estádios, cerca de 1,5 milha de Jerusalém, de onde eles estavam indo, andando devagar, bem com o próprio Cristo ressurreto, e não sabiam disso. Vocês entenderam? No 16 aqui está escrito, ó, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. Veja bem, 134. Quantas vezes ele esteve aí sentado no banco com você? O profeta está dizendo. Ele esteve com você nas horas de suas provas e problemas.
Às vezes você se encontrou naquele problema, naquela situação, e às vezes os seus olhos estavam fechados para você não ver, como estavam os discípulos no caminho de Emaús. Mas o profeta fala aqui: quantas vezes ele esteve com você, sentado com você, ao lado de você no banco, e você não sabia, e você não percebeu. Amém? Quantas vezes ele estava no volante quando você quase foi morto naquele acidente? Pense bem. Era ele que te livrou. Parágrafo 134. Ou apenas evitou aquele acidente ou algo assim, e você não reconheceu que era ele, mas era ele. Porque em Mateus 28, 20, o que ele disse? Na parte B: eis que eu estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. E quando os séculos forem consumados, aí nós estaremos com ele na glória. Amém? Então você está andando pela rua, você está andando sozinho, mas é em carne, é imaterial. Ele está com você, ele anda com cada crente, e às vezes você nem percebe. Às vezes ele te livrou daquele acidente, você puxou o carro, era ele, era o anjo do Senhor que está acampado ao redor dos que o temem. Amém? Aqui, olha só. Quando ele estava com você, quando o barril estava vazio e a botija estava vazia, e não havia nada para as criancinhas, como aquele homem chegou e colocou aqueles alimentos bem na porta? Era ele. Não tinha nada para as criancinhas, estava faltando alimento. Não pensa que era outro não, irmão. Ele anda com cada crente, ele te acompanha no dia a dia, ele te acompanha na viagem, ele te acompanha no problema, ele te acompanha naquele acidente, ele te livra, ele te guarda. E não pensa que ele não está aqui nessa noite, que ele está aqui conosco. Ele está aí no banco, sentado ao seu lado. Olhe para ele aí, olhe para o seu irmão, aí está ele. Amém? Graças a Deus. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. É palavra. O anjo do Senhor. Veja bem, na mensagem O Poderoso Conquistador, o profeta conta o caso daquela senhora que ia atravessar a ponte, e ela tinha só 25 centavos, né? Senhora Hirsch, que ele fala. Ela e sua filha, o Poderoso Conquistador 76, estavam do outro lado do rio, e havia uma pobre mulher mendigando na esquina 10 centavos. Ela tinha 10 centavos para voltar. Então ela passou direto, e o Espírito Santo lhe disse: volte e dê àquela pobre mulher estes 10 centavos. Era só o que ela tinha. Ora, ela disse: é tudo que tenho para atravessar o rio, Senhor. E ele disse: eu sou o Senhor. Amém? E ela voltou e disse: irmã, me perdoe. Colocou os seus braços ao seu redor e disse: o Senhor me disse para lhe dar.
10 centavos. Sua filha disse: mamãe, como vamos voltar para casa? Ela disse no 78: isso depende de Deus. Amém? Podemos atravessar a ponte andando, talvez. E quando ela virou cerca de meio quarteirão dali, pouco antes de chegar à estação onde elas teriam que entrar, a sua filha disse: veja aqui, mamãe, aqui está 10 centavos na rua. Deus cuidou daquela irmã. Deus estava com ela. E veja bem, irmãos, mas para isso acontecer, você tem que reclamar, você tem que pedir. Fica conosco. Aqueles discípulos aqui, se você olhar no 29, versículo 29, eles o constrangeram. Eles constrangeram a Jesus, dizendo: fica conosco. Pode você dizer isso nesta noite? Fica conosco. 99, o poderoso conquistador. Ele nunca reclama, a não ser que você receba. Ele disse: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. Amém? E o que bate, se abre. Então pede, reclama, fica conosco, fica na minha casa, fica no meu trabalho, fica no meu carro, na minha viagem. No 100, os que anotam, ele virou uns discípulos no caminho de Emaús e entrou naquela cabana, não mansão. Pode ter sido uma pequena casa de adobe ao lado do caminho, como muitos dos países sírios ali tinham, uma pequena cabana. Agora veja bem, por que o Rei da Glória se curvaria para entrar em um lugar como aquele, olhando aos olhos naturais? O Rei dos Reis, ali já era Cristo ressurreto. Uma cabaninha, eu não sei o que é adobe, mas deve ser alguma coisa frágil aí. 101. Não há um lugar tão pequeno, aí você vai se encontrar. Não há uma igreja tão pequena, amém? Não há uma pessoa tão rejeitada pelo mundo, não há uma mulher tão caída, não há um homem tão bêbado, mas ele entrará na sua vida quando você for solicitado. Quando você solicitar, aqui o profeta está dizendo, na mensagem Conferência com Deus, ele também fala, você pode estar numa condição caída, você pode ter fumado até não poder mais, bebido, adulterado, mas Deus ainda está pronto para ter uma conferência com você. Amém? É somente você solicitar, é somente você se achegar aqui no altar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Um dia, irmãos, eu também estive nessa situação, também estive caído no mundo, mas um dia eu cheguei no altar. Um dia eu cheguei e disse: Senhor, eu não posso, mas eis-me aqui, me dá força, me dá coragem, me dá sabedoria para vencer o mundo.
Como o pastor sempre diz aqui uma frase que me ajuda muito: eu ainda não sou o que deveria ser, mas não sou mais o que eu era. Amém? Nós podemos ainda não ser o que temos que ser, mas aquele William velho, aquele William do passado, já está no mar do esquecimento. Amém? Aquele passado seu, aquilo que aconteceu, já está no mar do esquecimento. E o profeta fala na mensagem: quem dizeis ser este? Mais ou menos no parágrafo 7 por aí, que Deus tem a capacidade de pegar os teus erros e depositar no mar do esquecimento, e ele não se lembrar mais daquilo. Nós não, o homem não. O homem perdoa o outro, mas ele ainda lembra daquilo, ele não esquece. Perdoou, mas ele não esquece. Mas Deus é tão soberano que ele pegou os meus pecados, o meu passado, o teu passado, e jogou no mar do esquecimento, irmãos. E ele não se lembra mais desse passado. Mas o que você teve que fazer para isso? Aqui, ó. Mas ele entrará quando ele for solicitado. Rogue a ele e descubra. Não há uma pessoa que tenha ido muito adiante. Não há uma pessoa que seja muito doente. Ele permanece contigo. Eles o convidaram. Veja bem. E ele entrou. Aqui, irmãos, que ajuda muito. Eles o convidaram e ele entrou. E o que aconteceu quando ele entrou? As portas do mundo se fecharam. Amém? E eles ficaram a só com Jesus. Então, quando você convidou, quando você se entregou, ele entrou na sua vida e o mundo ficou fechado para trás. O profeta fala que quando o pastor falou na escola, agora me veio aqui, quando Pedro, acho que foi na escola, quando Satanás tentou se andar com Pedro, começou a falar com Jesus, Jesus disse: vai-te para trás, Satanás. Nunca mais Satanás se pôs na nossa frente. Ele está atrás. E ele está como um leão. Não é um leão parecido, mas aquilo é só fantasia, porque Cristo já entrou na nossa vida e o mundo ficou para o lado de fora. Ele já está com você, em vós. Amém? Se ele alguma vez te pegar a sós, uma vez, e todas as suas ideias fechadas do lado de fora, se ele pudesse obter um grupo de pessoas assim, haveria uma repetição do Pentecostes. Ele está contigo muitas vezes e você não sabe disso. Lembra disso? Lembra disso, irmãzinha? Quando você estiver lá no colégio e aquelas coleguinhas começarem a caçoar das suas vestes, do seu cabelo, é Satanás usando elas. Mas lembra, parágrafo 80, o poderoso conquistador: ele está contigo muitas vezes e você não sabe disso. O exército de Deus, as carruagens, estavam com Eliseu e Geazi lá no monte. Geazi não via aquilo, mas Eliseu pediu: Senhor, abra os olhos desse moço. E quando abriu-se os olhos daquele moço, ele viu o monte coberto com as carruagens de fogo.
E aí ele se alegrou, ele falou: agora sim, agora nós temos um exército. Se Deus abrisse os seus olhos nesse momento, os olhos espirituais, você poderia ver. Aqui nessa igreja, se Ele abrisse os nossos olhos, irmãos, aqui tem anjos. Nós não enxergamos com os olhos naturais, mas nós cremos pela fé. Amém? Já teve alguém que viu o anjo aqui. Nós não podemos ver com os olhos naturais. Nós somos limitados às 3 dimensões. Mas o espiritual, a fé, eu sinto, você sente ele aí no banco com você. Amém? Isso é muito maravilhoso, irmãos. E ele não está apenas vivo aqui, não, mas você está vivo com ele, junto. Aí, irmão, mostra para você que quando você aparecer naquele problema, naquela situação, naquela dificuldade financeira, Ele está com você. Pensa nisso. Mateus aqui, 28, 20. Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Isso é escritura. Isso você pode dizer para Satanás: está escrito. Ele está comigo, Ele está em mim, Ele está em você, Ele está na igreja. É Cristo em vós, a esperança da glória, irmãos. Não pensa que você está sozinho naquele problema. Não pensa que você está sozinho naquela dificuldade. Ele anda com cada crente. Quando nós estávamos no mundo, no pecado, nós estávamos só, eu estava só. Mas quando eu solicitei, quando nós solicitamos, aí Ele entrou na nossa vida. Aí o mundo ficou fechado para fora. Aí eu não estava mais só. E você não estava mais só. Você já tem um Deus com você. Um Deus invencível. Já pensou, irmãos? O Criador dos céus e da terra anda com você a cada dia, a cada momento. Oh, isso é muito maravilhoso, irmãos. Veja bem, 88. Agora, enquanto ele andava, após algum tempo, ele fez com que ia passar direto. Veja bem onde o profeta vai chegar aqui. Sabe, às vezes ele faz isso. Você já pensou nisso, mamãe? Você na cadeira de rodas, você que está com problema, situação financeira, falta de emprego, tem um problema no colégio, qualquer que seja, você já pensou nisso? Parece que ele vai passar direto por você. Parece. Por que ele faz isso? É para que você solicite ele. É para que você faça que nem os discípulos no caminho de Emaús, aqui no 29. Eles o constrangeram, e dizendo: fica conosco. Então ele faz que vai passar direto. E aí você solicita: fica conosco, Jesus, me ajuda nesse problema, me ajuda nesta prova, me ajuda nesta viagem. Aí ele para: opa, eu fui solicitado. Aí ele entra na sua vida. E ele entra na sua vida e o mundo fica para o lado de fora. Faça isso. Se você ainda não é batizado, se você ainda está só lá no mundo, se você está sem esse companheiro, o que você está esperando? Esse é o companheiro mais poderoso que existe. Não quer você receber ele nesta noite? Amém?
Ele fez com que ia passar direto. Ele sabia o tempo todo que ele ia entrar. Ele sabia. Então ele disse, eles disseram: nós te amamos, esta é a maneira de fazer. Entre, fique conosco. Não importa o que a igreja diga, venha e fique conosco nesta manhã de ressurreição. Chama ele, chama, fica conosco, Senhor, fica conosco nesta noite. Até quando? Até a consumação dos séculos. Amém? Vamos nos colocar em pé. Ó Deus, isso é maravilhoso, Pai, pois sabemos que o Senhor está conosco a cada momento, a cada instante, Senhor, e pedimos que o Senhor abençoe essas pessoas, esses irmãos que estão passando por provações, problemas de saúde, seja lá o que for que esteja acontecendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a tua bênção pela palavra falada. Deus te abençoa, Deus te ajuda, meu irmão, graças a Deus.